Olá, terceiro ano, tudo jóia? Que bom, vamos lá! Hoje nós vamos iniciar o nosso capítulo 6 da apostila 2. Bem, nós já estudamos lá no capítulo 4 sobre as capitais. No capítulo 5 nós estudamos sobre os marcos históricos. E agora nós vamos estudar no capítulo 6 sobre os registros de memória. Nós vamos saber o que são esses registros, para que servem, onde nós encontramos, por que nós devemos preservá-los e muitas coisas legais. Então, vamos lá comigo? Bem, vocês podem ver aí duas imagens. A primeira imagem, ela é do Centro Histórico de Ouro Preto, é o centro urbano. O que compõe centros históricos? Igrejas antigas, casas, todas construções feitas lá no século XVIII. São manifestações da cultura daquele povo. As pessoas olham para aquele lugar, para aquelas construções e lembram da história. Lembram de como aquela cidade foi construída, por que ela foi construída, o que aconteceu lá. Cada lugarzinho conta um pouco dessa história. São manifestações culturais materiais, concretas, né? Porque elas existem ali, estão ali para todos verem. A outra imagem é a imagem de uma dança chamada frevo, lá do Recife, lá do Nordeste do país, tá? A dança é uma dança diferente, linda, difícil de dançar, né? As roupas que os homens e as mulheres vestem são coloridas, a sombrinha, tudo isso é típico dessa dança, é uma manifestação artística. E a manifestação artística também é cultural, faz parte da cultura. Falou em frevo, lembrou lá do Nordeste, lembrou de Recife, tá? Então nós temos aqui uma construção material, concreta, e temos uma manifestação cultural artística. E tem outras manifestações culturais naturais, da natureza de cada região. E tem também a alimentação. Aqui no Espírito Santo nós temos várias manifestações culturais que são típicas do nosso povo. Então, a gente vai estudar ainda isso. Vocês estão estudando isso em geografia também, no capítulo 6. Essas manifestações, a cultura dos povos, cultura que nós herdamos de vários povos e a que nós construímos aqui também. Joia? Vocês sabiam que a história está por toda parte? Por onde a gente olha, tem história. Inclusive no nome das ruas, é verdade. Olha aí essas placas aí que a tia Andréia colocou para vocês. Rua Dom Pedro II. Quem foi Dom Pedro II? O segundo imperador do Brasil, filho de Dom Pedro I. E essa outra aí, Rua 15 de Novembro. Que data foi essa? Que data importante? Dia da proclamação da nossa república, quando o Brasil deixou de ser um império e passou a ser uma república, certo? E tem outras aí, olha, Rua Princesa Isabel. Quem foi Princesa Isabel? Nós vamos lá na história conhecer quem foi Princesa Isabel. Princesa Isabel, ela assinou a lei que proibia a escravidão no Brasil. Olha, foi bem merecida, né, essa homenagem? Então o nome das ruas serve para homenagear pessoas, datas importantes, eventos importantes para o país, para as cidades, né? E podem receber nomes também de professores importantes, de padres, de pastores, de doutores. Qualquer pessoa que mereça uma homenagem pode ser colocado o nome deles nas ruas, não só nas ruas, tá? Pode ser em praças públicas, pode ser em prédios, pode ser pontes. Olha aí, a tia Andréia colocou a ponte, a terceira ponte. Qual é o nome da terceira ponte? Deputado Darcy Castelo de Mendonça. Foi uma homenagem a um deputado, certo? A gente conhece como terceira ponte. Então, várias homenagens podem ser feitas a pessoas, a eventos históricos. E quem escolhe esses nomes? Como escolhe? São os vereadores, tá? Cada município tem as suas próprias regras, mas geralmente eles fazem uma votação e aí fica decidido ou não colocar aquele nome em homenagem a alguém ou a algum evento. É assim que acontece.
Bem, nós já aprendemos que o patrimônio histórico e cultural precisa ser preservado por nós também, não foi isso? Mas existe um órgão que se chama IPAM, é um Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Ele se dedica a preservar esse patrimônio. Bem, como ele faz isso? Uma forma bem interessante de se fazer isso é com tombamento. Mas o que é o tombamento? O tombamento, a palavra tombo significa registro. A primeira coisa que eles fazem é pegar o bem, reconhecer que ele é importante para a história, da cultura nacional, né, do país, e aí ele faz o registro daquele bem. E aí, a partir desse registro, ele começa a fiscalizar, a ver se aquele bem está sendo bem cuidado, ele precisa de alguma reforma. E aí, se precisar de reforma, ele tem que ter uma autorização para isso e não pode perder nenhuma característica original, né, de quando ele foi criado, construído. Não pode. Se, por exemplo, uma construção é pintada de amarelo, não pode, na hora da reforma, pintar de outra cor, pintar de branco. Não pode perder nenhuma característica. Toda reforma, toda restauração precisa preservar todas as características da época, tá bom? Assim se preserva. Então, o IPAM é responsável por isso também, né? A Tia André colocou aí 4 imagens. 2 imagens representam bens imóveis, que são essas construções, né? Construções de uma época, a daqui de Vitória, certo? E as outras 2, que é a coroa de Dom Pedro e a carta de Pero Vaz de Caminha, representam bens móveis, né? Aqueles bens que você pode deslocar, que se movimentam. Os bens imóveis não se movimentam, eles foram construídos ali e ali eles vão ficar, certo? Os 2 bens, tanto os móveis quanto os imóveis, eles são tombados, eles podem ser tombados pelo IPAM, tá bom? E precisam ser preservados. Bem, nós já aprendemos que os bens móveis e imóveis fazem parte do patrimônio material de um povo, um concreto. Agora nós vamos aprender sobre o patrimônio imaterial. O que é o patrimônio imaterial? É aquele que não é concreto, que a gente não consegue tocar, mas faz parte da manifestação da cultura de um povo, é a expressão da cultura. Que expressão é essa? Que pode ser uma manifestação cultural imaterial. Pode ser um ritmo, uma dança, lembra lá do frevo? É uma expressão imaterial. Pode ser uma receita culinária, por exemplo, a nossa moqueca capixaba. A nossa moqueca capixaba é uma expressão da nossa cultura, certo? Pode ser também um ofício, um trabalho. A panela de barro, ela é um bem material. Por quê? Porque ela é concreta, a gente segura, a gente pega a panela, a gente consegue tocar. Mas o ofício de se fazer a panela de barro é um bem imaterial, porque é a expressão de uma cultura, ela é passada de geração a geração, né? Famílias inteiras, às vezes, trabalham nesse ofício de se preparar a panela de barro. Rituais religiosos, nós vimos aí, eu coloquei para vocês, a Festa da Penha, é um ritual religioso que acontece todo ano aqui no Espírito Santo, que faz parte da cultura. A cultura o quê? De um grupo social religioso, que são os católicos. Também é passado de geração para geração, ensinado, certo? Então, assim, danças, ritmos, o Congo, o nosso Congo, é uma expressão da cultura também que é passado de geração para geração. Com isso, se preserva a cultura de um país, de um povo, né? de um grupo social. Então, nós temos o material, o patrimônio material, que é o concreto, e o imaterial, né? Que a gente não pode tocar, mas a gente pode preservar como? Passando de geração para geração, não deixando que isso se esqueça, se perca no tempo, tá bom? E por último, o nosso patrimônio natural, né? As nossas belezas naturais fazem parte da natureza, né? O nosso Brasil, ele é imenso e muito grande, a nossa beleza natural.
Nossa beleza é muito variada, né? O mundo inteiro fica impressionado com tudo que a gente tem aqui. São vários pássaros, árvores, florestas, parques nacionais. Olha aí, a tia André está rodeada aí de beleza natural, né? E tudo isso precisa ser preservado. Nós temos vários animais em extinção, em risco de extinção, risco pequenos, médios e grandes de extinção. Então nós precisamos preservar. Então o IPAM também preserva os bens, os nossos bens naturais, da nossa natureza, certo? Galerinha, nossa aula vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham aprendido muita coisa hoje e eu quero que vocês fiquem de olho agora nos nomes das ruas, dos prédios, das praças, porque todos eles vão te ajudar a aprender um pouco da história, tá bom? Fica ligado, hein? Agora vocês vão pegar a apostila de vocês, vão ler todos os textos aí do capítulo 6 para relembrar e fazer as atividades, tá bom? E também pode ver o vídeo novamente, beleza? Então, um beijo para vocês e até a nossa próxima aula.